Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é o programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje temos o privilégio de receber aqui na nossa bancada a Micheline Macedo. Micheline é guia turístico, agente de viagens para 60+, e cuidante e geronto do grupo Reviver. Seja bem-vindo ao nosso programa, Micheline, desde já agradecemos. Obrigada, né? Uma grande satisfação, né? Ser escolhida para fazer parte desse momento tão especial. A gente sair daqui, eu saio com a bagagem mais cheia, com mais aprendizado. Claro, vai ser uma troca, né? Vai ser uma troca, é verdade. Sua sabedoria, seus conhecimentos, né, de experiência. Isso. De 20 anos? 18 anos que eu estou com esse grupo. 18 anos que você está lá na frente coordenando este grupo. Micheline, me conta, qual foi o ponto de virada que inspirou a criação do grupo Reviver e por que o nome Reviver? Bom, o ponto assim de partida, eu dei início, nunca trabalhei com idoso, né? Mas dei início, fui chamada a ser diretora de um abrigo de mulheres e nesse abrigo eu pude ter mais contato com a velhice. E aí eu consegui também ver muito sofrimento, muito abandono. Elas estavam lá sozinhas, né? Muitas delas entravam lá consciente e tudo, mas de 3 a 4 meses elas começavam a ter o que a gente chamava na época de um retardamento, de um esquecimento, né? Que hoje a gente tem um Alzheimer. Mas aí eu comecei a me agoniar com essas coisas, de estar vendo todo aquele sofrimento, aquele abandono, aquela solidão. E aprendi muito lá dentro e foi quando eu pedi para sair. E aí veio o falecimento do meu pai, eu entrei em uma crisezinha de depressão e os meus amigos, do qual já sabia que trabalhavam com idosos na terceira idade, que é o Jorge Sexto e Sonali Bastos. E eles me convidaram para fazer parte desse grupo, né, do Instituto da Melhor Idade. Isso em que ano, mais ou menos? Lembra Eu assim? acho que 2008. 2008, setembro de 2008, quando eles me chamaram. Foi do Instituto da Melhor Idade, isso, né? Exatamente, tinha começado, né? Estava começando ali. Era maravilhoso. E assim, depois você termina esse raciocínio, não esqueça não. Não. E assim, você falando aí, eu me lembrando, a gente era feliz e não sabia. Não sabia, né? É verdade. Pelo menos o idoso que tinha baixa renda, mais da periferia, isso. onde o Instituto da Melhor Idade se situava, né? Isso. Dava trazia um bem-estar. Ainda a concepção que tinha de trabalho era tirar o idoso de casa. De casa. Hoje a concepção já não é mais só tirar de casa, né? São outras coisas que o idoso até exige, né? Isso. Sim, mas continue. Pronto, continue, então eu fui chamada, né, para coordenar como coordenadora administrativa do espaço que hoje é o Grupo Reviver e que sempre foi o Grupo Reviver. E eu não tinha contato com elas, eu só era administrativa. Mas aí surgiu as oportunidades de me aproximar mais, né, de ter mais contato, de trabalhar com elas. E foi quando eu tive meu primeiro encontro realmente com os idosos. Né, trabalhar com a velhice, de uma forma diferente da qual eu tinha vindo, que era o abrigo. Né? Então, isso aí me deu um up da vida. Eu digo, bom, trabalhar com o idoso, levar, como você diz aí, tirar eles de casa. Eu tenho que levar eles para algum canto. Né? Mostrar a eles que a vida continua, que não é obrigatório envelhecer sozinho. Então, ali foi prazeroso, né, como está sendo até hoje. E com o nome, quando você pergunta o que é o Reviver, né? O Reviver, quando eu perguntava a elas diziam, é para a gente reviver o que passou. Era a tônica da época. Não reviver aquilo que a gente passou. Hoje já é longeviver, longevidade, né? Ainda era reviver. Aí eu fui buscar o que é reviver. E o interessante, Silvestre, que eu achei, era que
reviver de trás para frente ou de frente para trás era reviver. Com certeza. Não tinha mudança, então eu Quer dizer, precisava é entender. você com seus 60 anos, É. entrando na fase idosa, vivendo um pouco do Isso. passado e vivendo um pouco do presente É. e do futuro. Exatamente. Aí eu vi que era revivere, né, latino. E aí eu disse, não, eu tenho que estudar esse nome. Então, reviver era vida nova, era um novo começo, era viver, né? É dar oportunidade a elas entender que a vida continua, que a velhice não é para acabar ali. E aí foi esse pontapé que eu tomei e a gente está até hoje. Me conta uma coisa, Micheline, a gente está conversando e eu estou trabalhando muito com uma palavra chamada velhicidade, a identidade do idoso, da idosa. Qual era a felicidade, a identidade do idoso em 2008 aqui em Alagoas? Um panorama assim, faça um retrato aí. Era bem assim, eu estou velha, não sirvo para nada, sou inútil, né? Era aquela história que a família mesmo fazia e infantilizava. Era a identidade... Era a identidade deles. Que... Né? Não podia mais nada, não pode sair de casa, não pode estar... Entende? Hoje não, hoje é diferente. Eu acredito que em outra 2008 a palavra idoso ativo estava até, né, esquecida. Germinando, ainda, né? Ainda estava formando, né? Formando ainda, né? Estava formando. Tem muita diferença para o dia de hoje? Tem. Me diga aí como é a idade, Hoje... principalmente do seu grupo Reviver. Como é que elas estão revivendo? Qual a identidade? São danadinhas, viu? Me conta aí. A gente, quando eu comecei, muito retraídas, muito triste, assim, isolada, não porque estou velhinha, né? E eu vim para cá para sair de casa, para virar rotina. E hoje você olha para ela, estão mais dispostas do que eu. Tem mais força, tem mais vigor do que eu, tem mais vontade de viver, entende? De aproveitar. Então são diferentes, são mais ativas. Olha, a multiplicação de grupos e entidades de convivência de idosos em Maceió. Você que teve uma experiência, o Instituto tinha mais ou menos uns 20 clubes, né? Tinha 10, eram 10 bairros diferentes aqui de Maceió. Bairros, né? 10 bairros diferentes. E cada bairro a gente tinha em torno de 100, 150 idosos ou mais. Uhum. É uma resposta a uma necessidade real ou uma ausência de política? Quer dizer, os grupos, as associações, os clubes de idosos, é uma necessidade real ou uma ausência de políticas públicas? Eu acho que os dois, né? É preciso. É uma necessidade real. É real. É real. Se você... O idoso num clube, no seu clube, ele vive mais um protagonismo real ou um protagonismo ideal? Eu acho que o real, o meu vive o real. Você vive o real, Eles vivem a história deles. Tem a história, a realidade é mais... Isso, é esse diferencial, né, que a gente estava conversando há pouco. É preciso você trabalhar com o idoso, você precisa conhecer a história do idoso. De onde ele veio, quem era o idoso. Não camuflar, né? Não camuflar velar, isso. Né? Não, é deixar que eles envelheçam mesmo. Eles têm que saber disso. Eu estou nessa idade, eu vou envelhecer mais. A consciência, há uma consciência do envelhecimento? Tem. Acho que tem, sim. Deles próprios tem. Porque quem está lá fora fica achando que é horrores, né? Mas você estudar um idoso, você saber de onde ele veio, a história dele, ele acaba sendo o próprio protagonista dele. Ele vai fazer a história dele, né? Ele não pode parar. Eu costumo dizer, Silvestre, que antes o idoso ele era invisível. Agora não. Hoje ele precisa se validar, precisa ser o idoso ideal para o governo, para a sociedade, para a família, está rindo, não está se queixando. Exatamente.
Então, a gente tem que conhecer o idoso da raiz. O que faz o Grupo Reviver ser mais que um grupo e se tornar uma família, como você diz, funcional? O Grupo Reviver, sabe que foi laços, foram criados laços, né? A partir do momento que você conhece o idoso, você conhece a família do idoso. E a gente cria esse laço. Aí se junta toda Se a família, é uma junta. família só. É uma coisa só, entende? Assim, tá todo mundo junto, aí fulano não veio, mas aí eu vou ligar para ele. Por que você não veio? Você não estava? Então cria esse laço. Essa família não só é atividades. Atividade é claro que é bom, né? Mas não só é atividade. É o laço, é um vínculo, é o pertencimento. É estar juntos, envelhecer juntos. Nesse envelhecer junto, o Grupo Reviver transforma a solidão em convivência ativa, na prática, no dia a dia. Com certeza. Como é que é Com essa estratégia? Pronto. Então a gente tem... Eu não tenho apoio, né? Como eu te disse, a gente não tem apoio de ninguém, na verdade. É eu e eu. Tem uma pessoa que me ajuda, a Dejaína Figueiredo. Ela sempre está comigo nesses momentos, mas a gente tem, assim, um certo cuidado. A roda de conversa, né? Tem idoso que nunca teve um aniversário. Mas aí a gente junto, vamos fazer o aniversário de fulano. E a gente está lá junto. Então isso vai nos aproximando cada vez mais. É muito bom ouvir de um idoso quando ele diz assim, meu Deus, eu espero que chegue a terça-feira. Porque eles sabem onde vai estar, com quem vai estar. E isso eu acho que é uma das coisas fundamentais, né? Porque a gente está criando laço, a gente está unido, a gente está não só nas horas difíceis, mas também nas alegres, né? Nas felizes. E isso tem ajudado muito. E o grupo cresce assim. Esse crescimento não há perigo, você analise ou enxerga que pode ter um perigo de travar, trancar a autonomia e a independência dele? Eu não sei, mas eu acho que não. Eles que fazem tudo, na verdade. Olha, eu quero assim, vamos fazer assim, bora lá, a gente faz. Eles têm autonomia. Eles têm. Eu nunca cheguei lá dizendo, olha, tem que ser assim. Não. Eles mesmo dizem, olha, Micheline, vamos fazer assim, né? Vamos trabalhar dessa forma, a gente quer isso, então acho que não corre não esse perigo com eles, com essas que eu estou conversando. De jeito nenhum. Tudo é organizado estrategicamente conversado. Conversado mesmo com elas. Né? A gente conversa muito, a gente brinca muito, a gente se une em todas as formas, Qual o método invisível que mantém o grupo Reviver por 18 anos sem apoio político, sem políticas públicas? Esses laços, né? Esses laços que nos deixam mais unidas, né? Eu já passei muitos aperreios com essa história de políticos, né? Político, quando vê um grupinho assim, aí vou ali, e mais nunca dá certo. Eu acho que a única pessoa que deu certo para os idosos aqui, eu digo sem medo, e Marcel foi Jorge VI. Realmente ele deixou... Jorge VI, ele deixou uma marca muito grande. E um legado, né? Exatamente. Porque ele deixou a marca e o legado que eu digo é que você é uma Isso, discípula, eu sou uma discípula dele. É verdade. A marca é essa que a gente se lembra aqui, que nos faz recordar que a gente era feliz e não sabia. E interessante, Silvestre, que qualquer canto que eu vá pedir uma ajuda, um apoio, um comércio, né? Eu vou fazer ainda se lembra que aí você lembra, é do Jorge VI, eu digo, eu vim dele, o grupo era dele. Eu vou trazer ele aqui para a gente fazer uma entrevista, porque ele tem muita coisa para contar para a gente, né? Isso, tem muita coisa. Muitos anos, quando eu estou com 18 anos, mas o Instituto começou com a MAB, ele deu essa ideia lá em Bebedouro.
que tinha muitos idosos, e o posto de saúde de lá é que fazia esses encontros com idosos, né? Então ele se juntou, ele com a Sonali Bastos, né? Que é Sonali já veio aqui. uma assistente social muito boa. Então os dois se uniram e fizeram esse aqui que chamava MAB, Associação de Moradores de Bebedouro. Acho que dá. E aí começou. Dali, com os apoios que ele foi tendo, ele como vereador, ele ajudou muito idosos ali, bebedouro, e ainda mais da baixa renda, né? Baixa renda. Baixa renda. O que sustenta a permanência das integrantes em atividade e como pertencimento, né, dentro do grupo? Eu acho que o que sustenta é a amizade. É a amizade verdadeira. É o conversar, né? É o estar junto, é participar junto de todos os momentos. E, assim, eu acho que se isso não fosse tão forte para o grupo reviver, eu não conseguiria estar com eles até agora. Se não fosse essa linha aí de amizade, de estar junto, né? De participarem. Porque você acaba deixando essas mulheres, que a maioria são mulheres, não tem um homem não. O homem é mais difícil de engajar nesses movimentos. Mas se eu não tivesse essa veracidade, né? Esse aconchego, né? De acolher mesmo a cada uma, eu acho que não estaria com elas hoje. Porque como é que um grupo com 75 mulheres, entre 65 anos a 92 anos, né? Que é o meu grupo, é esse, de baixa renda. E é aquela baixa renda, como eu disse a você, são mulheres, a maioria viúva e aposentadas, mas que aquela aposentadoria não só é para elas, é para uma casa inteira. Então, para mim, trabalhar com elas, eu precisava trabalhar essa história de cada uma, de aproximar, né? De deixar que elas continuem a história dela, que elas façam a história delas. E eu estou lá só junta, só para acompanhar. Sim, mas, na verdade, são elas. Acompanhando 18 anos, o que mais lhe impactou? Nossa, muita coisa, viu? Conte uma pra gente. Muita coisa. Conte uma que você é inesquecível. Essa é inesquecível mesmo, olha só. A gente faz muito trabalho, assim, como Tardes Dançante, né? Tardes Dançante. E nessa época, 2011... fevereiro de 2011, eu fazia uma festa do carnaval com elas. E a gente nunca teve esse apoio, né? Teve um apoio até pouco tempo, logo quando o Jorge Seixas saiu. E depois, quando tudo isso acabou, que não se tinha mais verba para elas, eu conversei com elas e perguntei se a gente poderia continuar como um grupo de amigos. Quer dizer, o clube estava numa fase que poderia até... como todos se desfez, né? Porque a maioria tinha casa de aluguel. E como pagar o aluguel? Né? E uma das coisas, Silvestre, que eu ensinei a essas criaturas, que foi um conselho da Sonali Bastos, logo no início, ela dizia: Micheline, duas coisas eu vou lhe dizer. Com a experiência dela, não faça vínculos. Porque eu podia acabar a qualquer momento aquele grupo, né? Eu acho que ela já estava com essa visão. E a segunda é, ensina elas a andarem sozinhas. Porque a gente nunca vai ter a política para ajudar. Isso lá, 2008, né? E aí eu vim com isso. Aí uma das coisas que eu fiz foi criar vínculo. Foi a primeira coisa. Mas me ajudou muito. E a segunda é ensinar essas criaturas a caminhar sozinha. Você quer festa? Vamos fazer festa. Quer viajar? Vamos viajar. Mas não dependendo de ninguém. De vocês mesmo. A história é sua. Então, foi difícil no começo. Difícil pra caramba. Então, nesse meio termo de 2008, 2011... numa festa delas de carnaval, teve um vazamento de gás, um incêndio, né? E eu consegui tirar todas do local, tirei músico, tirei todas elas, e quando eu estava lá fora,
um rapaz alcoólatra que bebia todas as tardes, sentadinho lá no portão, ele entrou para apagar o fogo e eu fui com ele. E aí o resultado, 46% do meu corpo queimado. Eu tive 2 meses, Silvestre, dentro, morando praticamente dentro do HGE, para me tratar, né? Queimei 46% do corpo, tive bactéria, tive tudo, então foi um processo muito grande. Mas em nenhum desses momentos eu deixei as idosas sozinhas. Porque eu sempre estava pedindo, consciente, olha, não deixa elas, continua, vai sempre uma pessoa lá para fazer uma reunião, eu vou voltar. Então essa força que eu vou voltar, e eu voltei, entende? Aí dali por diante foi a minha cura. Aquelas idosas foram a minha cura. Já tinham uma vocação, e eu acho que reviver, agora fez eu selou, viver. selou tudo, né? Selou Fênix, tudo, não teve, né? A Fênix, reviveu. Então eu voltei, porque eu tinha tudo para não voltar, tinha tudo para terminar o grupo por ali. É como se dissesse, acabou, não tem mais volta. Mas então reviver, ele passou já por situações, muitas. E o interessante, Silvestre, vou te contar agora, é que no nosso espaço eu tinha feito uma reforma de uns canteirinhos de planta, e aí sobrou um punhadozinho assim de cimento, e o rapaz disse, o que é que eu faço com esse cimento? Eu digo, faz uma rampa aqui nessa entrada, porque algum dia uma delas vão precisar. E não tinha rampa para subir com a cadeira de roda. A primeira pessoa que entrou de cadeira de roda fui eu. A rampa foi feita para mim. Entende? Então, tudo isso eu saí juntando e dizendo, não, é meu trabalho. É saber viver. É o meu trabalho. Né? É um trabalho completamente voluntário, eu não recebo nada para estar com elas. E aí a gente, esse laço que faz esse reviver, está aí até hoje. Reviver, saber viver, está tudo, né? Tudo junto e misturado. Você falou em viagem. Qual o papel das viagens na reconstrução emocional e social dessas mulheres do seu grupo? Mulheres. Eu sei que você faz muita viagem. Faço. 2 viagens interestaduais no ano. E durante os meses, fora essa época. Já é o protocolo? Já é do grupo, 2 viagens no ano, março e novembro. Então, assim, e fora os passeios, né? Eu quis levar, o que eu vinha notando logo quando eu entrei era que tinha muitas que não tiveram oportunidade de sair do estado, nem de sair de Maceió, na verdade, né? E eu digo, não, eu vou arriscar, né? É uma loucura minha, sair de Maceió para fora, com um monte de idosos. A gente sabia que todas têm pressão alta, diabetes, isso tudo. Eu digo, não, é um risco, mas eu vou. E só uma pessoa ia para me ajudar. E eu me lembro que a minha primeira viagem para Aracaju, pertinho, eu digo, 4 horas, vamos lá. E foi assim, encantador, Silvestre. Ver o sorriso, né? Ver a alegria daquelas criaturas que às vezes, Michelina, eu nunca saí de Maceió e estou aqui. Eu digo, então aproveita, vamos viver, vamos conhecer, né? Vamos para museu, vamos conhecer outro tipo de praia, outra gastronomia diferente do que a gente come lá em Maceió, vamos embora. Já a segunda viagem foi para Rio Grande do Norte. Aí eu já aumentei mais um pouquinho. Longe. Eu já aumentei mais 9 horas de viagem. Longe. Bora pra lá. E aí, Silvestre, quando eu saí de dentro lá do local que a gente se reúne para sair no ônibus, eu fui com 2 ônibus nesse dia, foram 90 idosas. E aí, quando eu vi aquele mundo de mala lá fora, com tantas idosas, eu comecei a entrar num pranto de chorar. E para acabar de acertar, uma filha delas bater em mim assim. Aí disse, tu é corajosa sair daqui com essas idosas. Mas, assim, nunca nesses 18 anos deu problema, viu? Nunca. Graças foi a tudo. Deus, graças a Deus. Eu acho que quando elas participam disso aí, eu acho que esquecem até das dores, da diabetes, da pressão alta. Elas esquecem tudo. Porque vão conviver e vão dançando. Eu tenho um negocinho assim, lá em Aracaju tem um cariri,
que é o Do forró meu amigo Hamilton. Forró pé de serra, Forró né? pé de serra. E eles começavam de 9 horas da noite. Eu digo, Ainda começa, viu? e ainda começa. nesse horário. Aí elas disseram, não, Micheline, a gente quer ir, vá lá comprar a mesa. Aí eu fui comprar as mesas. Começava às 9 horas. Eu disse, não, no máximo umas 11 horas da noite, essas idosas estão querendo voltar para o hotel para descansar. Homem, quem disse? Eu saí 4 horas da manhã. Elas não paravam de dançar, eu sentada, só olhando. Aí eu vi que isso dava certo, que era isso que elas queriam. Vida. Vida, né? Sair do invisível. Né? E quanta alegria, né? Porque eu, nas recepções de hotéis, nos locais onde eu ando, é só elogios. É só elogios. São pessoas educadas, que sabem entrar e sabem se sair do local. Micheline, o grupo oferece mais o quê? Como terapia, como lazer, entretenimento, oferece mais o quê? Eu nem sei dizer. Que às vezes eu me pergunto o que é que elas estão fazendo aqui, só olhando para mim. Mas é assim, a gente faz muita terapia em grupo, a gente conversa, a gente divide muito isso, a gente participa uma da família com a outra. Outro caso assim que me emocionou e que isso faz a gente ficar juntas é a questão do Dia das Mães, né? Eu queria fazer algo diferente e eu corri esse risco. O Dia das Mães era no domingo e eu precisava que os filhos se juntassem na sexta, porque os filhos sempre vão no domingo e eles não iriam sexta e domingo. E domingo é. Aí eu disse, agora, mas eu vou fazer. Aí eu convidei todas elas, fui para o Marco Zero, né? Contratei um fotógrafo. Eu digo, vocês vão fazer um dia de lazer diferente. Vocês vão tirar fotos lá na praia. Vai ficar chique, todas fotos bonitas. E aí, por trás, eu conversei com os filhos. Eu digo, olha, vocês, eu estou levando a mãe de vocês para uma tarde de foto. Mas eu vou levar de uma por uma em casa. E eu gostaria muito que vocês tivessem netos, filhos, fizessem um jantar para elas. Uma surpresa. Silvestre, isso foi maravilhoso. Aí eu vi onde realmente eu estava, né? O meu apoio era a família. E cada casa que eu deixava era festas. Era jantares, era bola, era flores. Então eu digo, então valeu a pena. Né? Claro. Valeu a pena. E isso é o que fortalece o meu grupo. Eu não tenho atividade física, eu não tenho porque eu não tenho como pagar. Mas aí eu digo a elas, olha, procura lá fora. Tem pilates, muitas delas fazem pilates, fazem a própria academia, faz yoga, faz uma coisa, mas fazem fora do grupo, porque eu não tenho como ceder para elas, não tenho condições de pagar um professor, né? Então, mas eu estou atenta com isso. Olha, tem que procurar médico, né? Está precisando tomar uma medicação. Elas têm Você não oferece, mas você aconselho como saber viver. Isso. Elas são ativas, muitas têm dança circular. Tem um grupo das minhas que participam de dança circular. Umas que vão para a academia. Eu sempre estou mostrando a elas que é preciso isso, que infelizmente eu não posso dar num grupo. Infelizmente, Micheline, nossa entrevista muito emocionante, muito emocionante. Todo grupo, todo clube, né, toda associação de idosos tem uma história. Tem uma história. Não tem políticas públicas, né? Não tem políticas públicas para esses grupos. Pode até existir políticas públicas no estado, no município. Agora, para apoio dos grupos, eu desconheço. Está uma falta danada. Ainda é uma falta, mas com o tempo, com fé em Deus, vai acontecer. Consegue. Vai até acontecer, até porque a gente está muito envolvido vamos dizer, no rebento que Maceió e os outros municípios recebam os selos, na verdade, os selos de cidade amiga da pessoa idosa.
É verdade. Aí todo mundo ganha, né? E aí vai ganha. todo mundo ganhar. Michelene, quais são as últimas considerações? Ai, Jesus, só agradecer, né, por esse momento assim maravilhoso. É como eu disse, é uma troca. Estou levando daqui uma bagagem enorme. Vou levar para elas, sim, com certeza. E dizer àquelas que estão em casa que procurem algo para fazer, porque a velhice não é uma coisa que se deve envelhecer sozinha. A velhice tem que ser associada. Tem que ser associada. Clubista, né? Isso. Tem que envelhecer juntos. Prazerosa, Isso. bem-estar, tudo. Tudo. Felicidade. Resumindo, tem que ter felicidade. Exatamente. Muito obrigado, Michelene, por sua participação aqui, pelos seus conhecimentos, pelas suas experiências, pelas suas convivências e partilhar com a gente. E ao nosso telespectador, muito obrigado pela sua audiência. E quem quiser assistir este e outros programas, Saber Viver 60 Mais, é só ir lá nos canais YouTube da TV Assembleia, @TV Assembleia AL, ou no nosso canal Programa Saber Viver 60 Mais inscrito. Até mais.